foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, e és tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, que és tudo para mim, e eu te adorarei. De ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim. De ti, de ti, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça,
eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pais amados, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, toda exaltação. Ele é digno de louvor, amados. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, está vestido no arco-íris. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma ótima noite a todos. Aqui está meia-noite e 32. Noite de domingo já, praticamente, madrugada de domingo. Pais amados, louvado seja Deus, Ele a honra, Ele a glória. Na mensagem da cruz, amados, muitos dizem: não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E sim algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu toda a lei. Romanos 13, versículo 11. E isto te digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a Cristo. Louvado seja Deus. Pais amados, uma ótima noite a todos. Que o Espírito Santo nos conceda a palavra, que não seja nada da minha boca, que não seja eloquência nas palavras, até porque eu não tenho estudo nem muito entendimento das Escrituras, mas analisando as mesmas, o Senhor fala que o Pai se agradou de escolher as coisas inúteis, desprezíveis e vis desta vida para confundir os sábios. Pais amados, louvado seja Deus. Tenho observado essa semana o quanto muitas pessoas alegando ter entendimento da palavra, mas tirando a cruz de Cristo com suas filosofias, com seus textos, com suas palavras de efeito, entregando até revelações, segundo eles, de Cristo, que Deus vai fazer, que Deus vai dar, e que Deus vai tirar uma coisa para restituir outra e fazer outra.
E a gente analisando, a gente percebendo que Mateus 24 se cumprindo, possivelmente aí já tem mais uma pão para vir. Eu lembro que uns tempos atrás eu tinha falado em relação a 2 sonhos. E como sempre, amados, o vídeo ele não é muito comentado, ele não é muito visualizado. Até porque o inimigo ele não ia permitir, né? Porque o Senhor ele sabe quem realmente precisa ouvir a palavra. E o Senhor ele sabe a quem despertar. Amados, ninguém consegue surpreender o Senhor. Ninguém consegue agradar ao Senhor analisando as Escrituras somente pela fé. Todo aquele que deseja agradar ao Senhor é somente pela fé. Amados, sabe que nós somos a última geração, amados. Uma geração de apostasia, de esfriamento. Há várias passagens na Bíblia que falam em relação aos últimos dias, como que as pessoas estariam nos últimos dias. Então, assim, os braços do Senhor ele está estendido, só que a perseguição diabólica ela está muito forte. As pessoas não se amam mais. E se a palavra fala que aquele que ama cumpriu toda a lei, cumpriu todo o mandamento, amado, se for pelo amor, está todo mundo condenado, amados. Porque pela santidade, a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. Então, se o maior mandamento é amar a Deus, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala que aqueles que amam o Senhor guardam seus mandamentos. Ninguém guarda, amados. Temos que ser transparentes e realistas. Ninguém guarda. Se você for bem em uma situação, se você for bem em um mandamento, você erra em outro. A falta de amor, amados, misturado com a falta de fé, está absurda. E você vê que Deus pesa a mão em algumas pessoas para ver se pelo menos ela se desperta para salvar na última hora. E tem pessoas que não se despertam, amados. Tem pessoas que estão iludidas dentro de templos religiosos. Tem pessoas que estão, infelizmente, amado, tem que falar essa palavra. Eu sei que é difícil, mas é iludida. Elas vão tecer sepultura com a bênção do pastor indo para o inferno. Porque não está vivendo as Escrituras. Amados, quando Jesus ele chegou para os seus discípulos, presta atenção, ele falou isso com os seus discípulos: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E a gente percebe que Pedro negou, Judas o vendeu. E Jesus falou isso para os seus discípulos. Tem outras passagens que falam que eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Então, assim, amados, Deus ele zela muito pela sua palavra. E se a palavra fala em relação à santidade, tem que ter santidade. Se a palavra fala em relação ao amor, tem que ter o mistério da piedade, amados, que encobre muitos pecados, o amor. Amados, infelizmente isso não existe mais. Não é o inferno, amados. Ele não tem somente pecadores. Ali tem pecadores não arrependidos. Há uma simplicidade, amados, e uma sinceridade muito grande quando o varão ele fala nas orações que ele quer um aperfeiçoamento e que não consegue viver 100% em santidade. E Deus entende isso, amados, porque a Bíblia fala que Ele amou as pessoas de tal maneira que enviou o seu Filho para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma passagem batida, todo mundo já conhece isso, amados. Só que tem muitos, amados, dentro de templos religiosos, comedores de arroz com feijão, entregando revelação, amados.
dizendo que Deus vai fazer, dizendo que Deus vai dar, e as pessoas saem de lá com a vida toda errada, continuam com a vida toda errada, não se apertam, não tem nenhum entendimento raso, básico das Escrituras. Eles preferem ficar com aquilo que o pastor está dando. Eles alegam que a vida deles é corrida, que não tem tempo deles pegar as Escrituras, que eles só leiam a Bíblia na hora do culto. E você sabe que na hora do culto, o demônio que lança as sementes ali errada passa. O demônio que ceifa, que limpa a palavra, que dá a distração, passa na hora do culto. Então, tem que ser tipo um vestibular. É o vestibular de Cristo. Para vocês entrar no reino dos céus, você tem que passar no vestibular. Você tem que ser aprovado pelo Senhor, ter um ódio da sua vida própria e ter ranço do mundo, amados. Para vocês conseguirem, vocês não podem ter o coração nessa vida. Vocês não podem colocar o coração de vocês em bens materiais. O negócio está feio, amados. Não haverá melhoras, amados. Deus, ele folgou a mão um cadinho para ver se algumas pessoas se arrependeriam e voltariam a servi-lo. Só que as pessoas estão esperando a poeira baixar para voltar às suas práticas. Depois que a PAN saiu, amados, depois que a PAN acabou, o povo não se voltou para o Senhor. E tinha gente que estava morrendo, amados, sem dar tempo de dizer adeus à sua esposa, ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe, à sua parentela. Eles não tiveram nem oportunidade de se despedir, de tão cruel que foi, amados. Só que as pessoas elas não estão despertadas ainda do que está por vir. Amados, é muita coisa ruim para vir, não haverá melhoras. Essa nuvem que você está vendo de igrejas batendo de frente com um lado e com o outro, sorrindo e cantando, e entregando profecias e milagres, isso é a operação do erro, amados. Porque todos aqueles que querem, não vou dizer nem aqueles que servem, e como eu falei, é difícil agradar o Senhor, amados. A gente fica 1 dia, 2, 3, 4 dias no máximo em jejum, buscando a sua palavra, buscando se fortalecer do seu alimento sólido, mas ninguém permanece assim, amados. O mundo ele é corrido a longo. E todos aqueles que querem viver nessa vida, eles têm que andar com o curso do mundo acelerado. Só consegue entender um pouquinho quem está com enfermidade, quem está em casa, quem está com tempo para raciocinar, quem está com tempo para pensar. Agora, quem está na correria do dia a dia, no trabalho, não vai conseguir perceber, amados. Porque o curso do mundo ele é acelerado, é um abismo puxando o outro. E a pessoa, quando menos ela percebe, ela já está 10 anos na empresa, 5 anos na empresa, 15 anos na empresa, sai de uma empresa e vai para outra. E a vida espiritual dela só está afundando, só está afundando. E é aumento de mágoas, aumento de tristeza, aumento de ódio, falta de perdão. E as pessoas continuam dentro do tempo religioso sem entender o que a palavra pede, amados. Amados, pecar, todo mundo peca. Todos pecaram. Eu acho que é meio difícil plantar isso na cabeça das pessoas. A Bíblia fala, amados, ninguém consegue surpreender o Senhor, amados. Quer ganhar o Senhor na humilhação, descendo pó, se humilhando e chorando, reconhecendo que é miserável, que é maldito e que é pecador e que carece da misericórdia, da graça do Senhor. Ninguém consegue surpreender o Senhor, amados. Tem que ser fiel, tem que andar com o Senhor em santidade.
Amados, tem gente que não quer largar a cerveja, tem gente que não quer largar seu contatinho, sua bebida, a sua farra. E tem gente que ainda faz essas coisas indo para a igreja, achando que lá o pastor vai tirar isso deles. Meu amado, se você não se esforçar, você vai para o inferno. Se você não se esforçar para perder os seus vícios, as suas manias, você vai para o inferno. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Não existe essa coisa, Deus, só vou começar a te servir na sinceridade quando eu perder o pecado X, quando eu deixar de fazer isso. Amados, não existe. Se esse pensamento passa pela sua cabeça, você está lascado. Você vai ter que se esforçar para você perder todos os seus vícios. E com esforço e com paciência e misericórdia, Deus ele limpa, faz igual como fez na boca de Isaías. Porque ele falou que os olhos dele viram o Senhor e ele tinha lábios impuros. Mas o Senhor ele santifica, amados. Basta o homem querer. O pai, sendo mau, consegue dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o homem que pediu o Espírito Santo ao Senhor, ele não dará? Claro que dará. Só que nós somos a última geração, amados. Quase impossível uma pessoa pedir isso. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes de dar conta a Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma passagem dessa, amados, é pro varão fechar até a Bíblia e já botar o joelho no chão. A passagem fala que você não pertence a você mesmo. Ela fala que é para você vigiar seus pensamentos, para você vigiar seu coração. Tudo que você tem que fazer é planejado aos pés do Senhor. Não podemos falar que vamos fazer isso ou aquilo amanhã, porque o amanhã não nos pertence. E se o Senhor fala que os dias são maus, amados, e que o inferno existe, e que o homem tem que abrir mão da vida dele para viver a vida do Senhor, assim como fala no livro de Filipenses, que o homem tem que abrir mão da vida. É difícil, amado, servir a Cristo. Não se engane. Há muitas pessoas que chegam para perto da outra e perguntam: qual a sua religião? Você é evangélico? Há uma diferença, amado, de religião, né? Que é ser evangélico, da pessoa ser cristã. Nós estamos em fase, amado, de lapidação. Muitas pessoas têm a mente já equivocada, dizendo que é alguma coisa, sendo que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a Bíblia, a gente entende que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Só que tem muito comedor de arroz e feijão aí, mas achando que é alguma coisa, e não é. Não adianta que ele entrar em tempo de religioso com o coração cheio de ódio, de amargura, e ficar levantando a mão, chorando, e vindo para casa e ficar vendo vídeo no Face, no TikTok, no Instagram, dando risada de coisas que Deus abomina. Não vai entrar no paraíso não, amados. No inferno é lugar mais de crente do que de pecador, amados. Porque não é o pecado que leva o homem para o inferno, é a falta de arrependimento, amados. A pessoa não querer se arrepender, a pessoa não querer a Cristo. Isso faz a pessoa ser lançada no abismo. Se você analisar algumas passagens na Bíblia, há relatos de
prostitutas, de ladrões, de assassinos, matadores de cristãos, né? Saulo. Tem a história de Davi, tem a história de Zaqueu, a história de Salomão. Tem muitas pessoas que falharam, amados. Todas elas se arrependeram e foram aceitas. Porque o arrependimento agora invita. Não adianta ficar na beira da morte, em um leito da cama, esperando pelo arrependimento, porque possivelmente ele não pode vir, amados. E o Senhor, amados, Ele é uma alma vivente. A Bíblia fala que é um espírito que tem ciúmes. O Senhor, Ele chora. O Senhor, Ele se alegra. O Senhor, Ele tem paciência. Assim como você é vivo, que você tem o conhecimento do bem e do mal, o Senhor também tem. E Ele tem paciência. E Ele sabe quando a pessoa está sendo sincera ou não. Tem gente, amados, que tem uma lábia terrível e consegue convencer o pastor, o vizinho, o pai, a mãe, o marido, o filho. Mas é um demônio. Não se rende ao Espírito Santo, não se rende à palavra, não procura se esforçar para entender que a gente sabe que a Bíblia para os primeiros anos ali é impossível entendê-la, amados. Você lê 1 milhão de vezes, 500 vezes, você não entende nada. Você chega perto de pessoas para pedir explicações e as pessoas embaralham mais a sua cabeça do que tudo. Cada um tem a sua interpretação pessoal das Escrituras. Até o Senhor enviar um mais leigo, mais cheio do Espírito Santo, que fala que o segredo da Bíblia é o amor, e a gente se esforçar para amar o Senhor acima de todas as coisas, e cumprir o segundo mandamento, que é parecido com esse primeiro. A Bíblia, amados, ela é cheia de palavras, cheia de histórias, cheia de parábolas. Não é para o homem ser expert ao capítulo tal, versículo tal. A parábola tal quer dizer tal coisa. É para o homem ler, examinar as Escrituras e vivê-la. Como Jesus falou para os seus discípulos: se vocês verdadeiramente guardarem as minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Amados, se vocês, eu fiquei pensativo em relação a isso. Pô, Jesus, para que Ele falou isso com os seus discípulos, já que já era discípulo dele? Uma coisinha bem pequena, amado, é um gatilho bem pequeno, mas que dá uma imensidão, abre um temor no coração, dá um nervosismo. Você, meu Deus, não somos nada. Verdadeiramente, cada dia que passa, o sujeito entende mais que isso não é nada. Até para os discípulos do Senhor, o Senhor falou isso, quanto mais para a gente. Amados, não se enganem, é uma coisa muito ruim para mim. Sempre quando eu tenho essa sensação assim, eu já não sei que eu já sei que não é coisa boa que vem. E quando a gente recebe o convite para ir para as igrejinhas, é festa, mano. Louvor para frente. Não é nem louvor de quebrantamento, de exaltação, é aquela coisa corrida mesmo de festa. Tipo, não há preocupação, Deus nos protege, Deus nos guarda. Salmo 121, Salmo 91. Não há preocupação com nada. E vai empurrando a vida de qualquer maneira. Amado, se todos da minha parentela se rendeu ao Senhor como meu pai se rendeu no final de carreira, louvado seja Deus. Porque o que vale é o final, amados, não é o começo. O começo é muito difícil, mas o final resume tudo. Você teve persistência, você desistiu, você alcançou a verdadeira estatura.
palavra que eu deixo para vocês é essa, amados. Se esforcem na santificação, na rejeição de si próprio. Amado, tome ódio do mundo, amados. O mundo não tem nada para vocês. Tudo aqui é passageiro, amados. Salomão viveu 1000 maravilhas e desceu à sepultura. Davi viveu 1000 maravilhas. Jó, todos eles desceram à sepultura. Até Lázaro, que foi ressuscitado, morreu de novo, amados. Então essa vida é uma ilusão, amados. Ela não é para ser vivida. A vida ela tem que estar escondida em Cristo. Não adianta a gente falar que a gente ama a Deus. Isso é mentira, amados. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Como que o homem ele pode amar a Deus, amados, se ele odeia o próximo? É uma hipocrisia sendo gerada nos últimos dias. O povo não tem a transparência e a sinceridade. Tem alguns canais que você percebe as pessoas orando uma oração forçada, uma oração com línguas, aquela coisa falando alto, uma gira pentecostal sendo lançada ali. Você olha as lives com mais de 1000 pessoas online, entregando revelação de chave de casa, de terreno, de carro, restituição de casamento. E se você analisar, essas coisas são as que vingam mais, amados. Enquanto tem alguém sincero saindo de casa para falar a verdade, poucas visualizações tem. É uma coisa até meio estranha, já que é uma coisa mais sincera que está sendo feita nas ruas, sem demagogia. Então teria que ter mais acesso. Mas a gente sabe e entende por que não tem acesso. O livro de Gálatas, amados, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Olha só, primeiro fruto, amor. Depois disso, amados, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Amados, fala comigo na sinceridade. Na sinceridade. Quem anda em espírito hoje? Ninguém anda em espírito, mano. Quem ama o próximo? Ninguém. Aí eu vou estreitar. Quem está em santidade 24 horas? Então, amados, como a gente percebe quão longe está a salvação? O que resta depois disso é uma vida gospel, amados. É uma vida de templo, é uma vida de igreja, é uma vida de leitura rasa e de entendimento básico. Muitas pessoas montam, fabricam um Jesus na mente e vivem com ele até o final de suas vidas para ver o que dá. Não tem uma mudança de vida, não tem um crescimento espiritual, não perde timidez, não começa a orar. Não tem aquele sentimento clamando no coração de ir para a rua para pregar a palavra, para fazer o ID, que é mandamento. Quando tem aquela parábola que o mordomo sai de casa e ele distribui as tarefas, amados, e ele pega a pessoa desapercebida e fala: o fiel no pouco, eu no muito te colocarei. Aquilo ali é o próprio Senhor, amados, saindo da terra. E ele falando que assim da maneira que ele foi, ele vai voltar. E ele distribuiu dons para cada um, de acordo com a sua disponibilidade, com o seu desenrolo. Mas ele vai cobrar, amados. Te deu um dom de palavra. Fez o que? Multiplicou, filho. Te deu um dom de levita. Usou? Te dei condições financeiras, ajudou os pobres. Amados, não quero nem me estender, amados. Vai ser uma fogueira grande. Essa Bíblia fala que os que serão julgados são os de dentro, são os primeiros, são os cristãos.
que será do resto? Amados, não tem ninguém vivendo a palavra, amados. Se você é bom em uma coisa, você peca em outra. Não existe essa pessoa 100% diante do Senhor. Não existe essa coisa, o pastor falar, quem quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão. Isso não existe, amados. É o que Isaías fala, as pessoas honram o Senhor com a boca, mas o seu coração longe dele está. Amados, sabemos que o verdadeiro culto racional ao Senhor, começando pela carne, é o nosso templo, é o nosso corpo. E o restante dos mandamentos, amados? E a separação do mundo? E o amor ao próximo? E a santidade? E o ir de pregar a palavra? Essa palavra cristã é muito pesada, amados. Contudo, quando a pessoa começa a fazer, as pessoas próprio te perguntam, você é cristão? Você é evangélico? É como fizeram com Pedro. Você é da equipe dele, você anda como ele, você se veste como ele, você se fala como ele, e ele 3 vezes negou. Amados, é tempo de abrir mão de festa, abrir mão de alegria, é tempo de abrir mão da sua vida pessoal, e entender que dessa terra a gente não vai levar nada, só as obras. Sabemos que 2 livros serão abertos, o livro da vida e o livro das obras. Vai ser um chororô nesse dia, amados. Vai ser um desespero. Pessoas vão querer ser humildes, pessoas vão querer ser santas nesse dia, pessoas vão querer ser útil nesse dia, mas não terá como. Hebreus 9, 27 está ordenado o homem viver somente uma vez, depois disso seguindo o juízo. Todos terão que comparecer diante do Criador, amados. Sinceramente, é uma coisa que ninguém quer comparecer diante do Criador. A maioria das pessoas querem viver uma vida eternamente aqui, amados. Mas a gente sabe que o mundo engana, os ossos envelhecem, o corpo envelhece, a gente fica fadigado, entra na vida sem nada, sai dela sem nada, planos e projetos, fica tudo na catatumba, suas roupas jogadas no lixo, outras pessoas tomam posse da sua casa, do seu dinheiro. Era uma vez. Então, amados, se tem a oportunidade de fazer diferente, faça enquanto está vivo. Se tem a oportunidade de seguir a Cristo, de cumprir a palavra enquanto está vivo, faça, ainda que tenha que custar muita coisa. Se não consegue perder vista, seja sincero nas orações, não seja hipócrita. Ninguém surpreende ao Senhor, amados. Tudo é dele e para ele. Tudo retorna para ele. Não podemos presentear ao Senhor, amados. A única coisa que podemos fazer é abrir mão de nossas vidas que nem nos pertence. Talvez o Senhor verá um esforço e dará uma colher de chá. Amém, amados? Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Fiquem todos com Deus. Vigiem o coração de vocês que é perverso e enganoso. O negar a si mesmo, amados, vai muito além de que muita gente pensa e imagina, amados. Jesus, ele é bem simples quando ele fala: se uma pessoa te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ele foi muito básico em falar isso. Se te roubarem a túnica, dê também a capa. Dê a quem lhe pede. Ora pelos seus inimigos. É muita coisa, amados. Se vocês forem analisar na Bíblia, é uma negação completa do eu. Vocês têm que sentir tristeza de abrir os olhos nesse mundo.
Não é à toa quando a criança vem para o seu mundo, quando ela abre os olhos, sai da barriga da mãe, ela já vem chorando. Meu Deus, amados, vou encerrar por aqui. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe.